Pessoal, já falamos dos jogadores sem contrato e dois deles merecem uma atenção muito especial. Comprar ou não, Biel e Nicolas, o que temos de informação sobre isso? César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, A Minha Cadeira Azul, um livro de crônicas tricolores com muito sentimento e muitas situações legais, as histórias com o meu pai lá no Estádio Olímpico e muitas histórias também dos bastidores do Grêmio. Se você quer ler, se você gosta de ler de coisas sobre o Grêmio, A Minha Cadeira Azul, uma boa pedida. Livraria Santos, em todo o estado do Rio Grande do Sul, tem também lá no Iguatemi, na Grêmio Mania do Iguatemi, e claro, no WhatsApp aqui na descrição do vídeo, você fala direto com a editora e recebe na tranquilidade de casa. A Minha Cadeira Azul tem esse livro. Gente, eu fiz um conteúdo não faz muito tempo sobre os sem contrato, jogadores que deixam de ter contrato e que a partir daí o Grêmio de alguma maneira alivia a folha de pagamento. E nestes jogadores eu citei dois especialmente, que são jogadores emprestados, que estão atuando com o Grêmio, que de alguma maneira contribuíram para essa campanha do Grêmio na Série B e que agora o Grêmio precisa decidir se vai exercer o direito de compra ou não. São eles Nicolas, o lateral esquerdo, que pertence ao Atlético Paranaense, e Biel, o extrema pela direita, que pertence ao Fluminense. Eu busquei muitas informações para tentar entender dentro da construção do time. Ontem eu falei, porque eu pessoalmente não gosto muito do Nicolas, mas pouco importa o que eu penso ou o que eu não penso. O que importa é o Grêmio vai buscar essas soluções, o Grêmio não vai buscar, existe possibilidade financeira de ter isso, de não ter, como estão adaptados esses jogadores à realidade de Porto Alegre, isso é que importa. Isso importa muito mais do que o César gostar do jogador. Eu dei uma opinião dizendo que eu acho que o Nicolas é insuficiente para a realidade do Grêmio, sobretudo no ano que vem. Eu não vi nele tantas qualidades assim. Fui amplamente criticado, o torcedor do Grêmio, de alguma maneira, gosta muito do Nicolas e está tudo certo dentro dessa ideia de ter opinião, de ter contraponto. O Grêmio tem essa opção, a informação que se tem é que o jogador gostou daqui, o jogador teve uma oportunidade maior do que teve em outros clubes e existe sim uma chance importante do Grêmio adiantar ou tentar negociar essa possibilidade de permanência desse jogador. Conversei com algumas pessoas do staff dos candidatos e ninguém gosta muito de falar em jogador ainda. Claro que tem aí uma construção para candidatura, então não está se falando tanto, mas a sensação que eu fiquei é que ele tem mais aprovação do que desaprovação. Então, acredito mais que ele possa permanecer no Grêmio do que eu acreditaria aí há um mês atrás. Por outro lado, o Renato, o técnico Renato Portaluppi, já colocou ele na reserva. O Diogo Barbosa voltou, melhorou e assumiu a titularidade. Então esse também é um ponto, porque permanecendo o Renato, talvez o Grêmio não faça o movimento para contratar o reserva do Diogo Barbosa. Porque nós sabemos que o Cuiabano está jogando, deve ter oportunidade no profissional no ano que vem, então não sei se seria por aí o caminho. São situações para a gente pensar. Eu quero também a opinião de vocês. Sim ou não? Permanecer ou não? Essa é uma questão importante da gente avaliar. Indo nessa linha, chega em Biel. Biel é um caso bem concreto. O Fluminense tinha ele como jogador excepcional nas categorias de base, ele sobe, no Fluminense ele joga no time titular, joga Libertadores, mas tem episódios de perder gols. E numa dessas situações ele acabou caindo na desgraça junto ao torcedor do Fluminense, que simplesmente descartou o Biel. O Roger, treinador do Grêmio, precisando de soluções para o lado, pediu ao então dirigente da época, o Denis Abraão, Sérgio Vasquez, e contrataram o Biel por empréstimo com passe fixado. Quanto o Grêmio precisa pagar? Cerca de 10 milhões de reais. O Grêmio precisa pagar 10 milhões de reais para ter o Biel em Porto Alegre. O Grêmio tem esse direito até o final do ano. O Grêmio precisa exercer a cláusula do contrato que determina isso. O Fluminense já deixou vazar, e aí a gente lê facilmente
na imprensa do Rio de Janeiro que não tem interesse no Biel no ano que vem e que o jogador está à venda. Seja para o Grêmio, seja para outro clube que tiver interesse em contratá-lo. Então, tem um ponto final. Qual é o ponto final? O Grêmio precisa exercer esse direito. Se não fizer isso, vai entrar um mercado que pode levar o Biel. Eu acho que o Biel tem uma contribuição muito favorável nesse período. Biel foi bem nos jogos, ajudou, agregou. O Biel é, dentro desses jogadores que atuaram na Série B, um dos melhores. O Biel contribuiu com gols, o Biel contribuiu com assistências, ele foi uma solução do lado, ele não é um jogador que deva ser tratado como desprezível, pelo contrário, ele é um jogador inteligente, tem problemas físicos, ele é muito franzino, ele no embate ele tem dificuldades, mas ele é inteligente, ele sabe atacar o espaço, ele sabe jogar sem a bola, ele tem boa habilidade, é um jogador que num time organizado talvez agregue muito. E essa é uma realidade que a gente precisa entender. Então, este ponto, me parece que o Grêmio precisa pensar muito e pensar rápido, porque 10 milhões é muito caro para a realidade do Grêmio. Se a gente imaginar contratar um jogador como o Biel por 10 milhões, nós sabemos que o Grêmio tem muito o que contratar. Então, isso talvez inviabilize o negócio, porque o Grêmio precisa contratar laterais direitos, o Grêmio precisa contratar meias, o Grêmio precisa contratar mais atacantes, e aí começar com uma régua de 10 milhões realmente fica difícil. O que nessas conversas que eu tive também com essas pessoas, fica evidente também a admiração pelo Biel e o interesse da permanência dele, de todos. Esse já é uma unanimidade, mas com uma vírgula. Por 10 milhões talvez não, porque realmente é muito caro. Então, o Biel já vive, diferente do Nicolas, uma situação de uma dificuldade importante no que tange a questão financeira. Esse que vai ser um dos discursos mais ouvidos na nossa conversa com relação às contratações do Grêmio. O dinheiro, a dificuldade financeira, os problemas que o Grêmio acabou obtendo e que vai ter, sim, muitos problemas para conseguir sair ou construir. Essa é uma realidade que a gente não vai conseguir escapar, infelizmente. Nós precisamos conviver com isso e o Biel vai ser talvez o primeiro ponto. Todos querem de alguma maneira, mas ninguém imagina esse valor todo aí. Tu sugerir 10 milhões de reais para começar o teu ano de 2023. Realmente é um problema que o Grêmio vai ter que solucionar e que vai ser muito complicado. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.